Fala turma, por aqui é o professor John Moraes para falarmos sobre um assunto muito importante: causas iniciais de dor torácica potencialmente fatais. E olha só, de início eu já quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante que está relacionado com quais as principais referências para estudarmos emergências clínicas. Aqui eu listei algumas literaturas que eu gosto muito, que eu acabo endossando, como a MLS, o Advanced Medical Life Support, o Impact, que é um curso também, no qual inclusive sou instrutor desse curso, gosto muito do seu modelo de avaliação. O Medicina de Emergência e Abordagem Prática, né, que é um curso também nacional, né, que é feito no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, muito bom mesmo, recomendo. Manual de Medicina de Emergência, que está a versão de 2019, e essa já é uma versão que saiu esse ano, em 2020, né? Aqui o Medicina de Emergência Revisão Rápida e os livros que nós já temos um certo conhecimento, como a ACLS, né, que é o manual da American Heart Association, e aqui o manual que é utilizado para o ACLS da ASH, né, American Safety and Health Institute. Então, basicamente aqui são algumas literaturas que nós usamos para poder referenciar esse conteúdo. Muito bem, então quais são as principais causas iniciais de dor torácica potencialmente fatais? Listando aqui para vocês, pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar, ruptura esofágica, edema agudo de pulmão relacionado com insuficiência cardíaca em muitos casos, né? Pode ser que seja decorrência também de uma crise hipertensiva? Pode também, né? Arritmias cardíacas, aneurisma e dissecção de aorta, tamponamento pericárdico e síndromes coronarianas agudas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, para analisar, pneumotórax hipertensivo. Primeiro ponto que eu quero falar, é muito comum associarmos o pneumotórax a situações de trauma. É muito comum isso, mas entenda que também pode acontecer pneumotórax e acabar progredindo e piorando a situação para um pneumotórax hipertensivo, em decorrência também de um paciente que tenha um problema clínico. Exemplos disso são pacientes que podem desenvolver pneumotórax espontâneo, situações que podem acontecer em decorrência de pneumonia, DPOC, tuberculose, e que podem acabar gerando também o pneumotórax. Sem falar também nos procedimentos, né, que podem causar o pneumotórax por conta de alguma iatrogenia, como por exemplo a cateterização de um acesso venoso central. Uma das complicações que pode acontecer é um pneumotórax hipertensivo. E como seria que a situação do quadro clínico no paciente? O que é que ele iria apresentar? Desconforto torácico, sofrimento respiratório grave, redução ou ausência dos ruídos respiratórios do lado afetado. E olha só, eu estou falando de pneumotórax hipertensivo. E quando falamos do pneumotórax hipertensivo, nós temos que ter uma característica. Olha o detalhe, é caracterizado por comprometimento hemodinâmico. Comprometimento hemodinâmico. Por quê? Porque esse aumento da pressão intratorácica aqui, tudo isso é ar que está acumulado aqui, acaba fazendo com que o pulmão colabe. Isso gera um aumento de pressão muito significativo, desvia o mediastino, faz com que a veia cava inferior ela seja obliterada, o sangue não consegue retornar de forma eficiente para o coração. Isso vai gerar hipotensão, porque se não chega sangue no coração, o coração não vai bombear, reduzindo dessa forma o débito cardíaco. A veia cava superior também é obliterada, isso vai gerar turgência nas jugulares, né? A jugular vai ficar túrgida. Como o mediastino acaba desviando, nós temos aqui também uma situação de desvio de traqueia também. Então é mais um sinal que pode ficar evidente no paciente. Lembrando que turgência jugular e desvio traqueal algumas vezes são difíceis de encontrar no paciente, muitas vezes são sinais tardios. Qual é a complicação? Isso aqui vai acabar levando o paciente a uma situação de choque obstrutivo. É uma obstrução à circulação. E esse coração ele vai tentar bombear o sangue, mas não vai ter sangue para ele bombear, porque não está conseguindo chegar, e vai acabar levando o paciente a uma situação de parada cardiorrespiratória, porque nós não teremos pulso no paciente. O coração pode até ter atividade elétrica, né? Seria aí uma das situações que nós podemos encontrar a atividade elétrica sem pulso. Então, o pneumotórax hipertensivo é uma das causas inicialmente fatais de dor torácica. É necessário, como medida de tratamento, a descompressão torácica, a toracocentese de emergência, né? Que não vou entrar em detalhes. Em outros vídeos nós traremos mais detalhes, e posteriormente a incisão de um dreno torácico. Então, basicamente seria isso.
A embolia pulmonar também é uma situação que é considerada uma causa inicialmente fatal de dor torácica, né? Normalmente ela acontece em decorrência de um coágulo que é formado em veias mais profundas, ele acaba se desprendendo e se alojando nas artérias pulmonares. E isso, em muitos casos, pode levar a problemas severos, como causar até inclusive uma obstrução à circulação, levar também a um choque obstrutivo e acabar desencadeando também ali uma parada cardiorrespiratória no paciente, que em muitos casos também acontece por atividade elétrica sem pulso, ou até mesmo assistolia. Aqui tem alguns quadros que são quadros que nós temos como situações de risco para a embolia pulmonar, como fratura de quadril ou perna, cirurgia geral de grande porte, uso de quimioterápicos, porque predispõe a um estado de hipercoagulação, insuficiência cardíaca congestiva, devido à situação do sangue congestionar a nível dos pulmões, o risco de formação de trombos, trombose venosa profunda, que em muitos casos está relacionado com a embolia pulmonar, e o uso de contraceptivos orais, que existe certas evidências relacionadas com a predisposição para desenvolver embolia pulmonar. Como é que é o quadro no paciente? Na maioria dos casos, nós temos essa situação de dispneia, dor torácica pleurítica, aquele desconforto que piora com a respiração, hemoptise, que seria um escarro sanguinolento, são situações que podem estar presentes no paciente. Claro, em alguns exames nós podemos ter detalhes a mais. Se for possível fazer no atendimento pré-hospitalar, nós podemos evidenciar sobrecarga de ventrículo direito e sinais de hipertensão pulmonar, como por exemplo o padrão S1Q3T3. Não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas é uma alteração eletrocardiográfica que pode estar presente mesmo não sendo específica de embolia pulmonar. E as principais formas terapêuticas para esse problema seriam a anticoagulação, uso de fibrinolíticos, embolectomia cirúrgica ou por catéter. Vai depender de cada situação. Outro ponto muito importante relacionado com desconforto torácico, né, ou com dor torácica, é a ruptura esofágica. Nós precisamos, pouco se fala em ruptura esofágica, nós precisamos sempre ter ela em mente como um diagnóstico diferencial. Ela pode acontecer em decorrência de trauma, de uma lesão iatrogênica em algum procedimento, como por exemplo endoscopia ou então uma sondagem do paciente. Pode ser decorrência de corpo estranho, queimadura cáustica. Existe uma situação chamada de síndrome de Boerhaave, que seria uma situação onde o paciente tem uma ruptura espontânea esofágica, muitas vezes acontece em decorrência de vômitos e em muitos casos fica presente ali um sinal chamado sinal de Raman, que seria um som de mastigação na ausculta cardíaca devido à presença de ar na região do mediastino, que a cada contração cardíaca o coração entrando em contato com esse ar, né, o pericárdio entrando em contato com esse ar, acaba fazendo com que tenha esse barulho característico, né, chamado de sinal de Raman. Qual é a clínica que normalmente esses pacientes apresentam? Dor torácica, dispneia, febre, mais tardiamente no ambiente do intra-hospitalar, né, nos exames de imagem, pode ficar presente ali, pode ficar evidente, na verdade, o pneumomediastino, que seria ar no mediastino, o pneumopericárdio, e esses pacientes, mais tardiamente, eles vão desenvolver sepse e choque séptico, né, acabando dessa forma tendo um desfecho muito ruim. E tudo isso por conta do derramamento do líquido altamente contaminado na região do mediastino. As medidas de atendimento pré-hospitalar são medidas de suporte, né? Nós precisamos manter os sinais vitais dos pacientes e encaminhá-los para uma avaliação cirúrgica desse possível problema. Outra situação também que pode acontecer como uma causa inicialmente fatal de dor torácica seria o edema agudo de pulmão, e é muito comum acontecer essa situação, seja na emergência, de maneira geral no pronto atendimento, seja no atendimento pré-hospitalar, né? Já atendi muitos casos e nós percebemos uma característica bem significativa nos pacientes, que é a dispneia, fadiga, intolerância aos esforços, a retenção de líquidos, e na ausculta pulmonar a presença de crepitações nos campos pulmonares. O tratamento normalmente é realizado
com a colocação do paciente em uma posição confortável. Os pacientes dificilmente vão tolerar ficar deitados, né, em decúbito dorsal. Eles vão muitas vezes melhorar muito a sua mecânica ventilatória quando eles estiverem sentados, né, como o próprio MLS coloca, sentados com as pernas pendentes, né. Então seria uma situação. O uso da VNI, em muitos casos, é necessário, porque existe uma certa evidência em relação ao uso da VNI e a melhora do quadro clínico do paciente, muitas vezes livrando até uma possível intubação. Nitrato, se a pressão arterial do paciente estiver maior que 100 milímetros de mercúrio, isso é uma recomendação comum, a maioria das literaturas, e a furosemida, que é um diurético que vai ajudar na diminuição dessa situação do edema, né? Situação de hipotensão, se houver hipotensão e choque cardiogênico e dispneia também associado, em muitos casos serão necessárias drogas vasoativas, como por exemplo a dobutamina, a noradrenalina. Outra situação também que nós precisamos lembrar são as arritmias cardíacas. Quando falamos em relação a arritmias cardíacas, esse tópico pesa muito o suporte avançado de vida cardiovascular, né? O ACLS, a gente lembra muito disso. As situações de bradiarritmias, de taquiarritmias. E qual é o problema, na verdade? É que essas situações podem levar o coração a uma falha do débito cardíaco, da quantidade de sangue que sai do coração em 1 minuto. E aí o que é que vai acontecer? Se o coração não está eficiente, ele leva a uma queda do débito cardíaco e pode trazer problemas, como por exemplo a repercussão hemodinâmica, hipotensão, alteração aguda do estado mental, sinais de choque, desconforto torácico isquêmico, insuficiência cardíaca aguda, que pode ser evidenciada inclusive por um edema agudo de pulmão também, uma causa aí cardiogênica. E nós precisamos saber manejar cada situação, seja no protocolo de bradiarritmias, seja no protocolo de taquiarritmias. Que mais para frente nós traremos vídeos aqui sobre essa temática, com certeza. Aneurisma e dissecção de aorta é outra situação também que nós classificamos como uma causa potencialmente fatal de desconforto torácico, de dor torácica, né? E é importante destacar que a quantidade de dissecção depende do local da laceração, do grau da doença, da camada média e da pressão arterial do doente. Não é raro vermos situação de dissecção de aorta relacionado com emergência hipertensiva. Isso é uma situação de emergência hipertensiva em muitos casos, né, que caracteriza-se por uma lesão de órgão-alvo e é necessário um controle da pressão arterial de forma mandatória. A dor, em muitos casos, ela é caracterizada pelo paciente como uma dor dilacerante, rasgando. Nós podemos ter a evidência na ausculta cardíaca da regurgitação aórtica, né? É uma espécie de sopro aórtico que nós podemos perceber na ausculta cardíaca. Divergência de pressão arterial nos braços, principalmente quando tem lesão de ramo aórtico. E mais no intra-hospitalar, ao ser feito um exame de imagem, como raio-x torácico. Por isso é importante para um diagnóstico diferencial, né? Quando nós pensamos em síndrome coronariana aguda, nós temos que livrar uma possível dissecção aórtica. Um raio-x na emergência pode acabar identificando uma situação de alargamento do mediastino. E o tratamento, em muitos casos, acaba sendo um tratamento cirúrgico. Aqui nós temos uma imagem que mostra o arco aórtico e a artéria aorta aqui, tanto na porção torácica como abdominal, normal. Aqui um padrão de secção que envolve o arco aórtico, a parte torácica da artéria aorta e a parte abdominal. Aqui, onde tem o envolvimento somente da porção ascendente do arco aórtico. E aqui onde nós temos o envolvimento tanto da parte da aorta torácica como abdominal. Então, isso aqui são padrões de classificação que também mais adiante nós traremos em outros vídeos. Tamponamento pericárdico é outra situação também que pode ser uma causa inicialmente fatal de dor torácica e é caracterizada pelo quê? Pelo um acúmulo de fluido, né? Seja sangue, pus, exudato ou gás dentro do saco pericárdico. Isso em muitos casos leva o paciente a dor torácica, tosse e dispneia. A tríade de Beck ela pode ficar evidente também com hipotensão, turgência jugular e os sons cardíacos abafados. Deixar claro que é porque esse fluido acaba aumentando a pressão em cima do coração,
e o sangue não consegue retornar para o coração de maneira efetiva. Isso acaba, de certa forma, levando também à situação de um choque obstrutivo, e esse choque obstrutivo pode acabar, de certa forma, também predispondo a uma parada cardiorrespiratória por atividade elétrica sem pulso. Outros sinais que podem estar evidentes no paciente são o pulso paradoxal, que seria a diminuição do pulso na inspiração do paciente, o sinal de Kussmaul, que é um aumento na turgência jugular durante a inspiração, e no eletrocardiograma, alguns sinais como a alternância elétrica, complexos QRS de baixa amplitude, né? Isso acontece devido ao fluido acumulado e o coração fazendo um movimento, né? Conhecido como swinging heart, né? Que seria um balanço cardíaco, né? Alterando o seu vetor, por isso que gera a alternância elétrica. E como medidas de tratamento nós temos a pericardiocentese, né, que é uma punção de alívio, na verdade, em muitos casos guiada por ultrassom, e a toracotomia de emergência, que seria uma situação ali para um melhor tratamento do tamponamento pericárdico ou tamponamento cardíaco. As síndromes coronarianas agudas, eu acredito que quando falamos de causas inicialmente fatais de dor torácica, nós pensamos logo em síndrome coronariana aguda. Infarto, será que não é um infarto, né? Pois é, síndrome coronariana aguda, na verdade, pode ser uma angina instável ou um infarto agudo do miocárdio, né? E o infarto agudo do miocárdio, de acordo com o eletrocardiograma, ele pode ser classificado em infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST ou infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST. Cabe destacar que em muitas situações as síndromes coronarianas agudas estão relacionadas com alguma doença aterosclerótica que acaba levando a um acúmulo de gordura no vaso, né, de lipídios, e isso vai aumentando progressivamente, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, até, em muitos casos, romper a placa e formar trombos nessa área. Quando forma esses trombos, a oclusão pode ser parcial, pode ser total. Se for uma oclusão parcial, pode levar a situações de isquemia. No eletrocardiograma, ter padrões como a inversão da onda T, do segmento ST, indicando isquemia. Se a oclusão ela for total, leva a um fechamento desse vaso, causando ali a morte celular, a lesão em si, e aí nós temos uma situação que vai mostrar no eletrocardiograma, em muitos casos, o supradesnivelamento do segmento ST. Então, para deixar bem claro para você que essa situação da síndrome coronariana aguda, ela muitas vezes é em decorrência da aterosclerose, mas que também pode ser um vasoespasmo, outro problema que gere também uma situação de angina no paciente, ou até mesmo de infarto agudo do miocárdio. Os tratamentos podem ser um tratamento adjuvante, com todo aquele esquema terapêutico, né, onde se faz AS, oxigênio, morfina, nitrato, existe até alguns mnemônicos para lembrarmos disso aí, inicialmente no pré-hospitalar, tem outras drogas, mais para frente iremos entrar em detalhes nesses assuntos, mas o tratamento definitivo vai consistir na intervenção coronária percutânea, que é indicada para a maioria dos casos, né, o que nós conhecemos muito como cateterismo, né, e na administração de drogas fibrinolíticas, quando temos a situação do supradesnivelamento do segmento ST, desde que esteja no tempo chamado tempo porta-agulha. Então, basicamente é isso. Então, essas são as causas iniciais de dor torácica potencialmente fatais. Um forte abraço, professor Gil Moraes.